Olá, querido colega e candidato. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a gente resolver algumas questões do simulado. Eu tenho certeza que vocês foram muito bem, porque são alunos aplicados. Mas a gente vai fazer uma discussão de cada proposição e vai ser muito interessante para a gente, compreender o assunto, fazer algumas revisões do que a gente já discutiu e ver também de que forma que as questões elas aparecem nas provas de residência e de concurso. Muito bem. Então, falando dessa primeira questão aqui, uma questão que traz um caso clínico de um paciente com lesão medular. Então, o Alfredo, paciente de 27 anos, teve um acidente automobilístico, que é a principal causa de traumatismo raquimedular, na nossa sociedade. Ele evoluiu com quadro de paraplegia completa. Então, o Alfredo ele teve uma lesão completa, ele é classificado dessa forma. Ele encontra-se em processo de reabilitação e apresenta nível neurológico L2. É importante a gente lembrar que quando nós classificamos o nível da lesão do paciente TRM com o nível neurológico L2, isso quer dizer o último nível preservado da medula desse indivíduo. Então é importante dizer que até L2 esse indivíduo tem a sua medula preservada. Então os grupos musculares e a capacidade funcional que Alfredo mantém, ou seja, que estão preservados nesse paciente, são as funções referentes ao nível neurológico do segundo segmento da medula lombar. Ok? Então, discutindo agora as questões, vamos ver a proposição A. A proposição A afirma que ele tem preservado o quadríceps femoral. A gente sabe que o quadríceps femoral é o miótomo de L3. Então, como essa lesão é abaixo de L2, isso quer dizer que L3 já está comprometido. Então, se L3 está comprometido, esse indivíduo ele não tem a função do quadríceps femoral. Então, essa questão por si só, ela já está equivocada. Vamos analisar a proposição B. Esse indivíduo tem o quadrado lombar e tem os flexores de quadril, especialmente o psoas, não é isso? Ele é capaz de deambular com órtese, joelho, tornozelo e pé, ou seja, esse indivíduo ele precisa de uma órtese que estabilize o joelho dele na extensão, porque ele não consegue manter essa extensão. Ou também com órtese recíproca para marcha e dispositivo de assistência para exercícios e independência modificada para todas as atividades. Ou seja, se esse indivíduo tiver auxiliar de marcha e utilizar essa órtese, essa órtese que estabiliza o joelho desse indivíduo, o tornozelo e pé também, esse indivíduo vai conseguir deambular porque ele tem flexão de quadril. E ele tem flexão de quadril porque o miótomo de L2 é justamente responsável pela flexão do quadril. Isso quer dizer que a letra B é a letra correta. Então, nessa questão, a gente marcaria a letra B. Mas vamos ver por que não é a letra C. Então, na letra C, esse indivíduo também mantém quadrado lombar, sim, mantém. Assim como na proposição B, os flexores de quadril também, porém aqui aparecem os abdutores do quadril, os miótomos de abdutores do quadril são miótomos mais baixos, L3, L4, L5, L5, S1. Então isso quer dizer que essa questão ela vai ser errada por conta dessa musculatura que não é preservada nesses pacientes. Proposição D, quadrado lombar e flexores do quadril. Até então, a questão ela é correta, porém, ele diz aqui, que esse paciente deambula com a órtese, porém ele pode não necessitar de dispositivo de assistência. Como esse paciente não tem justamente a estabilidade da musculatura do quadril, é fundamental que ele use o auxiliar de marcha para deambular, especialmente se for uma marcha comunitária. Então essa letra D também é uma letra que não se aplica. Na letra E, estariam preservados os abdutores do quadril, extensores de tornozelo, flexores de joelho, são miótomos muito mais baixos do que o miótomo preservado de L2. Então a letra E também é completamente inadequada para responder essa questão. Quer dizer que a letra B é a única que se encaixa perfeitamente nas características do paciente de lesão completa, que é o que o enunciado traz, e com preservação dos miótomos no nível da lesão, que é no nível de L2. Uma questão bastante interessante, que faz a gente pensar muito nas questões do nosso paciente com traumatismo raquimedular. Vamos seguir adiante para a nossa segunda questão, e na segunda questão a gente também tem um caso clínico de um paciente de 68 anos que sofreu um acidente vascular encefálico. Ele evoluiu com hemiparesia desproporcional à esquerda de predomínio crural, o que quer dizer que esse indivíduo ele tem uma perda de força, uma diminuição de força muscular no lado esquerdo do corpo, e com predomínio em membro inferior.
Então ele tem uma hemiparesia desproporcional porque o membro inferior está mais comprometido do que o membro superior. Além disso, ele tem problemas com imitação e realização de tarefas com as duas mãos. Ele tem apraxia, que é aquela dificuldade de organizar o ato motor. E ele também sofre de comprometimento sensorial, principalmente no membro inferior. Então, esse paciente ele tem essa hemiparesia associada a um déficit sensorial, uma alteração sensorial, que também compromete mais o membro inferior. Esses sinais e sintomas são característicos de comprometimento de que artéria? Então, aqui a gente tem que lembrar um pouquinho da nossa aula de acidente vascular cerebral, onde nós falamos um pouco sobre o processo de vascularização encefálica, e lá nós vimos que as artérias que irrigam a superfície cerebral, né, as regiões onde estão as estruturas responsáveis por determinadas funções, são irrigadas pelas artérias cerebrais. E a gente deve lembrar que a região de onde está localizada a função, tanto motora quanto sensorial, para a região de membro inferior principalmente, é uma região localizada mais na parte, né, superior, dorsal e medial do córtex cerebral. E a gente sabe que a artéria que faz a irrigação dessa região é uma artéria específica. Por exemplo, a artéria cerebral média ela irriga a maior parte da convexidade cerebral, onde lá está localizado principalmente a região de controle para o membro superior e não para o membro inferior. Já a cerebral anterior, ela é responsável pela irrigação justamente dessa região mais dorsal e da parte média do nosso córtex cerebral, região onde está localizada lá aquela representação do tronco e do membro inferior, do homúnculo de Penfield, você deve lembrar. Então, a artéria que irriga a região, que comanda principalmente a região do membro inferior, essa parte do corpo, é a cerebral anterior. Então, a resposta para essa questão é a letra B. Né? A cerebelar posterior é uma artéria que vai irrigar o cerebelo. Então, a sintomatologia para esse paciente não seria de apraxia, não seria de heparesia, e sim seria aqueles sintomas relacionados ao paciente cerebelar, que é a incoordenação, a ataxia, não é? O tremor de intenção, o desequilíbrio. A cerebral posterior, que é a proposição D, ela é responsável pela irrigação da parte posterior do nosso encéfalo, principalmente, que é uma região, né, primordialmente ligada às questões visuais. Então, o paciente com comprometimento da cerebral posterior, ele vai ter principalmente comprometimento visual, por conta da irrigação desse lobo occipital, e ele também pode sofrer ou pode ter alterações com relação à memória, por conta da irrigação da parte inferior do lobo temporal. Então, a letra D não se aplica. A letra B, né, o complexo vértebro-basilar, é todo o complexo arterial da circulação posterior. Né, são aquelas artérias que estão na base do nosso encéfalo e que vão levar sangue para a cerebral posterior. Então, a sintomatologia seriam sintomatologias relacionadas às questões de lesões de tronco cerebral, que dariam comprometimento bilateral, lesões cerebelares, que dariam aqueles sintomas que nós já comentamos anteriormente, ou então os sintomas visuais e de memória. Por isso, a única questão que se adequa, que responde ao enunciado, é a letra B. Então, a questão também interessante para a gente revisar um pouco da sintomatologia do nosso paciente de acidente vascular e relembrar dos territórios de irrigação das artérias cerebrais. Terceira questão. Então, a terceira questão também traz um caso clínico mais voltado agora para pediatria, né, para neuropediatria. Então, a classificação de paralisia cerebral, né, a encefalopatia crônica da infância não evolutiva, ela se baseia nas partes do corpo que foram afetadas, né, e nas descrições clínicas do tônus muscular e dos movimentos involuntários que essa criança apresenta. Então, ele pede aqui o enunciado que a gente assinale a alternativa que apresenta-se corretamente descrita. Então, existem algumas formas da apresentação da paralisia cerebral que a gente precisa identificar. A primeira, letra A, é a forma espástica. Então, a forma espástica é aquela forma onde a criança ela apresenta o aumento do tônus, a hiperreflexia, a fraqueza muscular. E todos esses sinais e sintomas são sinais e sintomas característicos justamente da lesão do primeiro neurônio, da lesão do nosso trato córtico-espinhal, do nosso trato piramidal. Então, a forma espástica ela se apresenta justamente com essas características. Por isso, nessa questão, a resposta certa é a letra A. Vamos ver por que não são as outras questões, né, as outras proposições. A forma táxica. Então, a forma táxica é aquela característica de paralisia cerebral que afeta o cerebelo. Então, ele vai apresentar sinais e sintomas do comprometimento extrapiramidal,
né? E aqui, classicamente, o sistema extrapiramidal refere-se mais aos núcleos da base, né? E não ao cerebelo, embora o cerebelo também seja um mecanismo de ajuste extrapiramidal para o controle do movimento, mas não se aplica aqui nessa questão. A forma atetósica apresenta sinais de comprometimento do cerebelo. Contrário, a forma atetósica é justamente aquela forma onde nós encontramos o comprometimento dos núcleos da base. Tá? Então é aquela lesão né, que afeta principalmente o sistema extrapiramidal, que são os núcleos da base. Então a letra C também não se aplica. A letra D, a proposição D, forma hipotônica. A forma hipotônica ocorre mais frequentemente em consequência de hidrocefalia não tratada. Então a hidrocefalia ela se dá por conta de comprometimentos centrais. E esses comprometimentos centrais vão dar as características de lesão do primeiro neurônio e não do segundo neurônio, né, que é onde nós vamos encontrar a questão da redução do tônus, da hipotonia, da hiporreflexia. A forma mista, segundo a proposição E, é considerada uma raridade na paralisia cerebral, ocorrendo mais frequentemente em consequência de traumatismo craniano. Veja bem, nessa proposição E, a forma mista realmente ela não é a mais comum. Porém, ela não ocorre em consequência de traumatismo craniano, porque se for por traumatismo craniano, não é paralisia cerebral. Então, olha como é importante a gente estar atento, né, às proposições que se aparecem. A gente pode, muitas vezes, ser conduzido, levado a pensar que aquela proposição ela é verdadeira, mas analisando bem a proposição, a gente vê que ela mesmo se contradiz, na medida em que ela afirma que a causa da forma mista é o traumatismo craniano. E o traumatismo craniano não se configura, então, uma paralisia cerebral. Ok, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado todas as questões e a gente se vê numa próxima oportunidade para discutir mais questões.